Hoje nós vamos falar de Jonas. E o que eu quero falar de Jonas aqui, amados, um dos aspectos é mostrar que muitas das vezes nós podemos estar fazendo algumas coisas que nós chamamos de obra de Deus, porém o nosso coração não está sendo trabalhado. Vou repetir. Há momentos que nós estamos fazendo coisas, e nós chamamos isso de obra de Deus, porém o nosso coração, a nossa intimidade, a parte mais íntima do nosso ser, não está sendo trabalhado. E vocês sabem, eu não sei se alguém aqui não lembra, mas muitas pessoas vão chegar diante de Deus, Jesus falou sobre isso, e vão falar assim: mas em teu nome eu expulsei demônios, mas em teu nome eu curei os enfermos, mas em teu nome... Quer dizer, muitas pessoas vão falar o que fizeram, mas Jesus, por outro lado, vai dizer: eu nunca conheci você. Tenta você imaginar alguém dizer para Deus: eu estive fazendo tantas coisas na terra em seu nome, em nome de Deus. E você ouvir da própria boca de Deus: eu nunca te conheci. Isso é algo muito sério. Isso me preocupa muito. Essas coisas me chamou a atenção ainda muito jovem. E eu tenho trabalhado muito nesta área, porque é algo que mexe muito comigo, em ver que eu não quero viver uma ilusão, eu não quero viver um sonho enganado, eu não quero viver no engano. Eu quero poder chegar e saber: poxa, eu realmente tenho vida com o meu Criador. Eu vivo na identidade que Deus me deu. Isso é muito sério. Nós vamos ver na história de Jonas uma das coisas fantásticas que todo homem tem que saber. 5 coisas um homem precisa saber. Qualquer homem sobre a face da terra. Se você quiser, pode anotar aí. São 5 coisas que um homem precisa saber. Todo homem na face da terra tem que saber responder isso. Alguns que já me ouvem sabem o que eu vou dizer. Primeiro, da onde você veio? Você sabe responder isso? Segundo, para onde você está indo? Terceiro, e essa pergunta é fantástica: quem é você? Quarto, qual é a razão da sua existência? E quinto, o que você tem para fazer? Se você não souber essas 5 respostas, eu vou dizer que você precisa se achar, porque você está perdido. Vou repetir. Primeira pergunta que você tem que saber responder: da onde você veio? Segundo, para onde você está indo? Terceiro, quem é você? Quarto, qual é a razão da sua existência? Por que você existe? E quinto, o que você tem para fazer? Se você não souber responder essas 5, você está perdido na terra. Vamos ver a história de Jonas. A primeira coisa que nós vemos no livro de Jonas é que a palavra de Deus alcançou Jonas. Em Jonas capítulo 1, versos de 1 a 2, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, amados, um dia a palavra de Deus chega até você. Quando a palavra de Deus chega a você, ela provoca muitas reações dentro de você. Quando Deus fala com o homem, ela provoca muitas coisas. Lembra da história do profeta Isaías? E que ele viu, e aquilo, a visão que ele teve, quer dizer, Deus se revelou a Isaías numa visão, ele permitiu Isaías ter uma visão dele, de Deus, e a coisa mais fantástica que esse homem disse foi: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. É a coisa mais fantástica que acontece na vida de um homem, é quando a palavra chega a nós. Porque, meu amado, quando a palavra de Deus chega até nós, eu estou dizendo aqui a palavra que vem de Deus, uma palavra que vem direcionada de Deus, esta palavra mexe conosco. Há uma tremedeira dentro de nós. Eu não sei se alguém já passou por isso. Há uma tremedeira porque entra um temor muito grande. Então é interessante quando a palavra de Deus entra em nosso coração, parece que tudo vai brilhando dentro de nós e nós começamos, de uma certa forma, entrar para a luz, e tudo aquilo que é mais ou menos entendido, mais ou menos escondido, é trazido à tona. Eu já dei vários exemplos, não vou ficar citando pessoas na minha família, mas tem uma pessoa na minha família que quando a palavra de Deus chegou a ele, e eu dei uma orientação para ele, como ele chegar a isso, como buscar a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. O pastor não pode fazer muita coisa, meu amado, mas o que nós temos que fazer é buscar a Deus. Se você está perdido, meu amado, você tem que aprender a buscar a Deus. Eu orientei esse rapaz, e ele começou a buscar a presença de Deus, e num determinado momento ele olhou para o espelho e parece que ele estava desnudo. Ele estava sem nada. Tudo estava claro quem ele era. E ele tomou um susto, porque tudo ficou muito claro dentro dele. Quando a palavra de Deus chega até nós, ela provoca essas coisas. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico, porque te ajuda a arrumar a sua casa e falar: eu não quero viver no engano. Eu não quero viver uma ilusão. Eu não quero ser uma pessoa enganada por mim mesmo. E a palavra chegou até Jonas, e essa palavra estremeceu Jonas. Agora, com todo esse estremecimento dentro de Jonas, ele tinha duas opções: ou se deixar ser trabalhado para Deus ir no mais profundo do seu ser, ou fazer o que ele fez. O que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Você já viu pessoas fugindo de Deus? Eu, como pastor, eu já lidei com muitas pessoas que fogem de Deus. Pessoas dentro da igreja fogem de Deus. Parece incoerente um negócio desse. Pessoas dentro da igreja fogem de Deus. Porque quando o assunto vai se estreitando em áreas, quando a palavra de Deus vai revelando, mostrando, desconstruindo uma mentira dentro da cabeça da pessoa, aquela pessoa ficando desnuda, ela vai ficando sem nada, e aquela pessoa ela fica: não, estão me achando, eu não consigo mais me esconder. Essa pessoa começa a fugir. Não conversa mais com o pastor, não vai mais no gabinete, foge,
foge da presença de Deus, vai fazer outra coisa, vai numa festa, vai fazer uma viagem, vai fazer uma série de outra coisa, vai arejar a mente. Mas, na essência, ela está fugindo de Deus. Isso é muito sério, queridos. A palavra de Deus chegou até Jonas. E com esta palavra que o desnudou, ele fugiu. Responde para você mesmo. Você tem fugido de Deus? Tem pessoas dentro da igreja que fogem de Deus. Talvez você vai dizer, Gonzalo, eu tenho que falar um pouco mais sobre isto. Talvez você vai dizer, eu amo a Deus. Eu vou te dar um exemplo dentro de casa. Todo filho ama seu pai. Todo filho ama sua mãe. Todo filho tem um bom relacionamento dentro de casa. Mas, se ele tirou nota baixa na escola, ele vai lavar a louça da mãe, ele vai lavar o carro do pai, mas ele vai esconder aquele boletim de nota baixa a 7 chaves. É assim que a gente faz com Deus. A gente lava o carro de Deus, Deus não tem carro, a gente faz as coisas para Deus, mas lá no fundo, meu querido, minha querida, nós queremos esconder a nossa nota baixa de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Foi isso que Jonas fez. Ele fugiu. No verso 3 diz o seguinte: Jonas se dispôs, ele criou a sua força, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, gastou dinheiro, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É interessante, amados, nós até pagamos para fugir de Deus. Será que Jonas ele estava com medo da direção de Deus? Porque essa foi a direção, vai para Nínive. A história conta que Nínive era uma cidade violenta. Será que Jonas estava com medo dessa cidade? Ou ele estava, vamos dizer assim, em desacordo com Deus? A Bíblia mostra que Jonas estava em desacordo com Deus. Jonas não estava concordando com as intenções de Deus. Nós vamos ver isso, isso é muito claro nesse livro de Jonas. Ele não estava concordando com Deus. E eu já adianto um pouco o assunto aqui, para a gente ganhar tempo. Será que certas palavras que Deus coloca em sua vida, que desnuda você concorda plenamente com o tratamento ou com a vontade de Deus? Vou repetir. Será que quando Deus desnuda você, mostra a sua situação, mostra como está o seu coração, mostra como estão os teus pensamentos, mostra como estão as suas intenções, será que naquele exato momento você concorda com Deus ou você discorda de Deus? Parece uma coisa louca, né? Como é que alguém pode discordar de Deus? A gente vê muito isso com pessoas apaixonadas. Já viu pessoas apaixonadas? A Bíblia diz que mulher apaixonada é loucura. Já viu mulher apaixonada? Mas o homem apaixonado também faz as mesmas bobagens. E quando Deus fala, essa pessoa não é para você, meu Deus, a pessoa vira um auê. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas isso é um exemplo muito frequente. Eu não estou aqui falando sobre namoro, eu estou aqui só dando um exemplo de que há pessoas
que Deus diz: eu não quero que você se relacione lá, eu não quero que você vá lá, eu não quero que você esteja lá. Deus dá uma revelação muito clara, mas a pessoa não concorda com Deus. Entende isso? Jonas, ele não concordou com Deus. Consequentemente, ele fugiu da presença de Deus. Verso 4. O que aconteceu? O Senhor criou uma grande tempestade. Olha o que diz verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amados, há problemas na sua vida que não é o diabo. Há problemas na sua vida, é o não de Deus. É Deus querendo te frear. É Deus querendo te segurar. E você precisa discernir isso, amados. Como é que se discerne isso? Primeiro, você tem que entender se você está fugindo de Deus. Porque se você estiver fugindo de Deus, muitos dos teus problemas, meu amado, pode escrever. Não é o diabo, não. É o próprio Deus querendo te trazer de volta. E tem muitas das vezes as pessoas, elas vão discordando de Deus e já entram num campo da murmuração. E você vai ver isso na história de Jonas. E todos os demais problemas, é claro que Jonas aqui ele teve uma certa lucidez, mas de uma certa forma ele alimentava dentro de si uma reclamação, uma murmuração, uma inquietação, uma irritação. E as pessoas ficam irritadas quando elas não conseguem o que elas querem. E quando nós discordamos de Deus, nós ficamos irritados, porque Deus levanta situações para nos barrar e a gente fica irritado. Analise a sua irritação. Por que você vive irado? Por que você vive irritado? Amados, uma pessoa que está em paz com Deus, ele anda em paz. Há muitas pessoas irritadiças. E por que elas são irritadiças? Porque elas estão nessa condição. Não querendo se dobrar à vontade de Deus, fugindo de Deus, e Deus levantando problemas, e a pessoa cada vez mais irritada. A Bíblia é fantástica. Ela entra em detalhes fantásticos da nossa vida. Analise a sua vida. Qual é a fonte da sua irritação? Essa pergunta é profunda, meu amado. Você vai ter que ir com Deus lá no profundo do seu coração para responder essa pergunta. Qual é a fonte da tua irritação? Quando a gente fala a paz de Cristo, quem anda em paz não anda irritado. A gente poderia parar por aqui, né? Tem muita coisa para falar. Mas a gente precisa meditar nessas coisas, meu amado. Verso 8. Com toda aquela tempestade. Verso 8 diz o seguinte: então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Lembra as 5 perguntinhas? Da onde você vem? Para onde você vai? Quem é você? Qual é a razão da sua existência? O que você tem para fazer?
Aqui Jonas foi questionado sobre isso. Deus colocou na boca desse homem para questionar Jonas. Jonas estava se perdendo. E Deus coloca na boca daquele homem perguntas fundamentais, como eu já disse. Todo homem precisa saber responder isso. Porque se ele não se direcionar nisso, ele está perdido. E uma pessoa que se rebela contra Deus, que está irritada com Deus, ela começa a se perder, e ela começa a perder a direção da vida, ela começa a se afastar dessas 5 perguntas fundamentais. O que você tem para fazer? Qual é a razão da sua vida? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Porque se você quiser sair disso, meu amado, se você quiser sair da razão da sua existência, você não vai produzir mais nada nessa terra. Tenta você imaginar alguém querendo ser outra pessoa sem ser aquilo que ela foi designada para ser. Deus nos fez, a Bíblia diz, que Deus colocou na palma da sua mão, escreveu os nossos dias. Nós éramos ainda uma substância ainda sem forma, dentro do ventre da nossa mãe, e Deus nos teceu com características ímpar, com características peculiares, com características muito direcionadas a cada um de nós. Deus estava usando a boca desse homem para trazer Jonas a uma razão. O que você está fazendo? Quantos testemunhos a gente já ouviu, né? De pessoas que chegam em ambientes que Deus não quer que a pessoa esteja naqueles ambientes, e as pessoas do próprio ambiente pecaminoso dizem: o que você está fazendo aqui? Vai embora desse lugar. Esse lugar não é o seu lugar. Quantas pessoas foram para prostíbulos, e lá as pessoas falam: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, isso aqui não é o teu lugar. Quantas pessoas foram para centros de macumba, e as pessoas lá no centro de macumba: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, sai daqui. O próprio ímpio, sendo usado por Deus, para levar a pessoa novamente à razão. Isso Jonas passou. E está registrado para o nosso ensino. Posso ouvir amém? No verso 10, Jonas, lá no seu interior, sabia que ele estava fugindo de Deus. Verso 10, diz o seguinte, verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabias, os homens, que ele fugia da presença do Senhor. Por quê? Porque lhe havia declarado. Jonas tinha declarado para aqueles homens que ele estava fugindo de Deus. É engraçado isso, né? Às vezes dentro da igreja, dentro da nossa reunião dos santos, nós ficamos caladinhos. Mas quando a gente sai lá fora, a gente está fugindo de Deus, com uma pessoa que não tem nada a ver conosco, a gente até declara: olha, estou aqui, mas eu estou fugindo de Deus. Olha, eu estou aqui, mas olha, eu sei que eu estou errado. Dentro dos conselheiros, no meio dos conselheiros, não admite. Mas lá fora, a pessoa, não vou dizer que tem a cara de pau, né? É meio grosseiro isso, mas a pessoa tem sei lá o quê. Porque ela sabe. E a boca fala do que está cheio o coração. Aqui dentro se segura. Mas lá fora não tem jeito, porque o coração está cheio disso. Ela sabe. Ela sabe que está fugindo de Deus. E fala mesmo: olha, eu estou aqui, mas eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Lá fora admite. Por que não admitir dentro dos conselheiros? Diga a pessoa ao seu lado: não fuja de Deus. Deus te ama tanto. Verso 16. Tudo o que acontece ao nosso redor é um testemunho aos homens. Verso 16. Temeram
pois, estes homens, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amados, quando as pessoas pegaram Jonas, jogaram para fora do barco, a tempestade cessou, e aquilo foi um testemunho para as pessoas que estavam ao seu redor. Amados, não tem jeito. Por mais que a gente tente fugir, há uma coisa sobre nós somos do Senhor. E é interessante, amados, que as pessoas percebem, talvez nós não queremos admitir, mas as pessoas percebem que tudo que acontece em nossa vida tem uma ligação com Deus. Às vezes nós queremos dizer, não, isso foi coincidência, não, eu fui lá, bati com o carro, não, isso foi coincidência, outro foi lá, fechou a porta de emprego, não, mas foi o acaso, é a crise, não, outro foi lá, a pessoa se revolta contra você, briga com você, não, mas é que a pessoa estava de mau humor. A gente parece que não se enxerga, a gente não enxerga, mas as pessoas ao nosso redor estão vendo que o que está acontecendo conosco é porque nós somos de um povo diferente. Amados, só não vê quem não quer. Duro é que a gente não quer ver. Duro é quem não quer ver. Deus deu sinais. As pessoas jogaram Jonas no mar. E imediatamente, quando ele saiu, acabou a tempestade. Deus prova para todo mundo que o que foi lançado, por isso que eles temeram, meu Deus, lançamos alguém do povo de Deus. Eles começaram a fazer sacrifício, meu Deus, a gente fez uma coisa terrível. Fazendo um parênteses aqui, queridos. Você percebe quando as pessoas não entendem muito das coisas de Deus, o que elas fazem é se livrar dos problemas. Elas te jogam para fora do barco. Elas te jogam para fora do barco. Você é o problema? Sai daqui. Dentro da igreja, meu amado, não é assim. Você é o problema? Vem aqui, a gente te ajuda. Amados, Deus não queria que Jonas passasse por uma vergonha dessa. Deus não colocou o peixe como um juízo sobre Jonas. Deus abriu a boca do peixe para salvar Jonas do afogamento. Não foi para maltratar ele. Foi para livrar ele do afogamento. Ele trouxe a maior baleia possível para engolir Jonas. Ele ainda tem um pouco de oxigênio dentro do estômago da baleia para ele respirar. Por isso que a Bíblia diz, um grande peixe. Não foi como punição, foi como salvação. Deus move céus e terra para te salvar. Capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: e disse Jonas, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Amados, quando a gente entra num período da angústia, nós clamamos, nós gritamos. Eu estou me lembrando uma vez que eu gritei, eu estava dirigindo, eu estava na faculdade ainda, e eu ganhei um carro da minha mãe, um Fusquinha, e ele tinha um cabeçote rachado. Tenta imaginar um Fusquinha, um cabeçote rachado. E eu entrei numa curva, e eu desgovernei, né? Eu fiquei com o carro desgovernado, e eu fui em direção ao cemitério, tinha um cemitério. Eu ia bater no muro do cemitério, e eu gritei dentro do carro, socorro. No meio da angústia, a gente grita, meu amado.
Tem gente que para orar, parece que não sai um som da boca. Vamos orar. Estou orando. A Bíblia diz, clame a plenos pulmões. Não, estou orando. Deus não é surdo. Mas quando chega o momento da angústia, a gente grita, meu amado. Grita. Socorro. Eu estou dizendo isso, amados, porque parece que nós queremos esconder os nossos sentimentos. A gente está numa pindaíba, a palavra grosseira também, né? A gente está passando um aperto, mas parece que a gente não expressa nada. Não, está tudo sob controle, nada, meu amado. Você está num aperto violento, mas parece que se nega a orar. Se nega a se expressar com Deus. Se nega a clamar ao Senhor. Meu Deus, parece que a gente às vezes eu não entendo certas reações humanas. Eu acho que é um orgulho muito grande. E Deus tem que, às vezes, permitir que a gente passe uma angústia para a gente aprender a clamar. Porque é um controle fenomenal o negócio. Queridos, a Bíblia diz, se a gente não se tornar como criança. Você sabe o que é criança? Criança, quando dói, ele grita mesmo. Quer nem saber se está no meio da igreja. E solta o berreiro. Ela não está nem aí, ela está expressando, ela está angustiada, ela está nervosa, ela está chateada. Ela grita. E nós parece que mantemos uma certa elegância. Mas, meu amado, ser elegante é uma coisa. Agora, ser de uma certa forma controlando certas emoções. Amados, tem coisas que Deus faz em nós para a gente aprender. Tem gente que segura a lágrima, parece que nunca chora, né? Porque ele não quer dar o braço a torcer, que ele está em angústia, que ele precisa de socorro, que ele precisa de ajuda, que tudo que ele queria controlar para dizer, não, eu não preciso de Deus, olha só como eu resolvo. Deus permite as coisas virem até ele, para ele ver que ele não tem controle de nada. Tem gente que acha que controla as coisas, mas nós não controlamos nada. Deixa comigo, mamãe. Deixa comigo, papai. Eu faço as coisas. Deixa comigo, eu resolvo. Não, eu sei que eu estou fazendo. Já viu o jovem? O jovem fala assim, né? Eu sei que eu estou fazendo. Parece que o cara é um Deus. Aí Deus permite ele passar uma angústia para ele gritar. Aí fala, socorro! Acorda, meu irmão! Está rindo, né? Mas é assim a vida. Tem gente, é batata, amados. É um orgulho. Jovens que querem desobedecer os pais. Sei lá, qualquer situação. Você quer mostrar que tudo está no controle. Não, deixa comigo. Não, eu vou para lá. Não, Deus está falando, não vai, não faça isso. Não é por ali, não é certo. Isso é pecado. Não, eu tenho tudo sob o controle. Está tudo sob controle, né? Então tá bom, vamos ver. Quer medir força com Deus? Você quer medir força com Deus? Capítulo 3. Não, antes de terminar o capítulo 2, versos 4 e o verso 7. Capítulo 2, versos 4 e versos 7. Versos 4 diz o seguinte: então eu disse, olha só, na angústia. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amados, no meio da angústia, a gente lembra das coisas mais preciosas da nossa vida,
que a gente desprezou. Vou repetir. No meio das angústias, nós lembramos das coisas mais preciosas que nós temos, mas que nós desprezamos. Ele fez essa pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? No momento da angústia a gente fala: ai, será que eu vou novamente ver o sorriso da minha mãe, o abraço do meu pai, aquela igreja tão querida? Eu estarei na escolinha dominical. Ai, meu Deus, será que esse será o meu fim? Ai, será que eu vou novamente ter a comunhão dos irmãos? Ai, meu Deus. Nos momentos da angústia a gente lembra tudo aquilo que a gente desprezou, que Deus colocou para o nosso bem, que Deus colocou para nos colocar freios, que Deus colocou para nos trazer direção, e que a gente despreza, e que a gente não dá atenção. Mas no momento da angústia, você vai lembrar do seu pai, você vai lembrar da sua mãe, da orientação da sua mãe, você vai lembrar do seu pastor, você vai lembrar da sua pastora, você vai lembrar dos irmãos, você vai lembrar de Deus, e você vai pensar: será que eu vou ter mais uma chance? Ai, Deus, por favor, mais uma chance. Eu faço qualquer coisa, mas não me deixa morrer aqui. Quando o calo aperta, meu amado. A vida é assim, meu amado. A vida, a gente faz até voto: nunca mais vou faltar na igreja. Nunca mais vou levantar a voz para minha mãe. Nunca mais vou brigar com meu marido. Nunca mais. É assim mesmo. Queridos, a Bíblia é feita para o homem é assim, desde Adão e Eva até hoje, 6.000 anos se passaram, o homem não mudou uma vírgula, é o mesmo homem. Como é importante a gente andar na direção de Deus. Capítulo 3, versos de 1 a 4, Jonas começa a obedecer, capítulo 3, versos de 1 a 4, veio a palavra do Senhor, segunda vez, veja, veio a palavra do Senhor, só agora veio a segunda vez a palavra, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer, quer dizer, uma cidade grande. Verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É interessante, né? Novamente veio a palavra de Deus, novamente veio a mesma direção, Deus não saiu, não mudou de assunto, ele continuou dando a mesma direção, e Jonas, talvez por toda a angústia que ele passou, o peixe cuspiu ele para fora, e as coisas aconteceram, e agora Jonas fala: muito bem, poxa, eu já fiz tanta besteira na vida, eu já quase morri, Deus me salvou aqui, e eu lá no ventre do peixe clamei, gritei, agora vou ter que botar minha vida em ordem, né? Então o que eu tenho para fazer? É para fazer isso aqui? Então eu vou fazer. Ele se envolveu com a obra. A primeira coisa que nós procuramos fazer, meu amado, tem pessoas que se desviam, ou vão passar umas férias aí fora, não aparecem na igreja, quando voltam: pastor, estou voltando, né? Olha, estou voltando na igreja, pastor, agora conta comigo, né? Olha, pastor, olha, tudo bem, eu fiquei fora algum tempo aí e tal, fiz besteira e tal, mas pastor, agora deixa comigo, deixa que eu cuido daqui, cuido ali, e o cara quer trabalhar. E nós, como pastor, a gente sabe muito bem que a pessoa vem querendo trabalhar por dor de consciência. Porque nós sabemos muito bem que ainda não foi tratado o coração dele.
Jonas, ele recebeu novamente a segunda palavra, a mesma palavra, vai para Nínive. Mas, meu amado, Deus, quando Ele trabalha em Nínive e também trabalha no coração do homem. E nós achamos que quando nós voltamos, nós vamos trabalhar e expressar o quanto nós estamos mudados. Mas há certas coisas, meu amado, que precisam ser tratadas no tete a tete. Não é trabalhando. Há certas coisas, meu amado, que nós temos que consertar com um simples pedido de perdão. Tem certas coisas, meu amado, que se nós quisermos esconder certas áreas mal ajustadas, querendo trabalhar, mas não foi Deus que mandou ele trabalhar? Foi Deus que mandou ele trabalhar. Agora, Deus queria mostrar no trabalho que ele não estava ainda mudado. Interessante isso. Deus não estava colocando ele para trabalhar porque ele só estava preocupado com Nínive. Não, Deus tinha preocupação com Nínive, mas também através do trabalho, ele iria mostrar para Jonas que ele ainda não estava mudado. Meu amado, a Bíblia diz, caminho estreito. Diga a pessoa que está ao lado, caminho estreito. Já leu isso na Bíblia? O reino de Deus é assim, queridos. Porta estreita, caminho estreito. Porta estreita, Jesus Cristo é minha porta, passei por ela. Muito bem. E o caminho? A porta é lá. Ali é a porta, Jesus é a porta. Mas e o caminho? Caminho, meu amado, é o seu dia a dia. O caminho também é estreito. Dia após dia, caminho estreito, caminho estreito. Por que é estreito? Ou a beleza de ser estreito? Porque, meu amado, larga é a porta e estendido é o caminho que nos leva para a perdição. Amados, dia após dia no caminho há muitos atalhos, há muitas propostas, há muito fio-fio. Vem cá para o meu lado, fio-fio. Você entendeu o que é fio-fio, né? É que eu não sei assobiar. Vem cá para o meu lado, fio-fio. É um caminho estreito. Capítulo 4, verso 1 diz o seguinte, que Jonas não gostou e ficou irado. E pediu a morte. Jonas capítulo 4, versículo 1 e versículo 3 diz o seguinte, com isso o quê? Nínive se converte. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Verso 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Querido, Jonas foi para o trabalho, falou com Nínive, Nínive se converte, e sabe o que aconteceu com Jonas? Ele ficou irado. Por quê? Porque Deus não fez o que ele, Jonas, queria. Porque desde o começo Jonas não estava gostando das intenções de Deus. Ele estava revoltado contra Deus. Às vezes, amados, nós estamos fazendo coisa errada e a gente passa tudo isso que Jonas passou, volta para trás e faz da maneira que Deus manda fazer, e aí as coisas começam a dar certo. Aí chega o pai, chega a mãe, chega um amigo, está vendo como é que a vontade de Deus é boa? Aí a pessoa fica irada. Ah!
não fala mais. A mãe fala, o pai fala, o marido fala, está vendo, filho? Quando você colocou sua vida certinho aqui, olha só, deu tudo certo. Sabe por quê? Porque ela exteriormente fez como mandaram, mas interiormente nunca aceitou. Exteriormente mudou, mas interiormente ela estava contra. Qualquer coisa que você falar, a pessoa vai explodir. Se você ficar quieto, não fala nada. Se você falar, para de falar. Está irritada. As coisas começam a dar certo, a pessoa fica irritada. Mas, meu Deus do céu, dá para entender um negócio desse? Não dá para entender. Porque a pessoa, ela não concorda, ela quer fazer do jeito dela. Se não for do meu jeito, eu faço pirraça. Tem gente assim. Como pastor, já vi muitos desses. O que fazer com uma pessoa dessa? Se eu fosse Deus, eu pegava um porrete, baixava as calças e batia. Eu não sou Deus. Deus tem suas maneiras. Se eu fosse Deus. Mas já, graças a Deus eu não sou Deus, né? Graças a Deus. Verso 4. Capítulo 4, verso 4. Diz o seguinte. E diz o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Veja o versículo 9. Vocês sabem da história, né? Deus fez uma plantinha, fez sombra para Jonas, mas depois veio um verme, matou a planta e Jonas ficou irado. Mataram a plantinha que me fazia sombra. Esse é Jonas. Tem gente que chega assim, cadê minha roupa? Tem gente assim dentro de casa. Cadê meu prato de comida? Tudo irrita a pessoa. Vocês estão rindo, né? Verso 9 diz o seguinte. Então perguntou Deus. Olha, Deus é Deus. Deus é Deus. Só Deus para ter uma paciência dessa. Só Deus para ter uma paciência dessa. Verso 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável, de novo, é razoável essa tua ira por causa da planta? Por causa de um prato de comida? Porque a vassoura está fora do lugar? É razoável? Meu Deus! Verso 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu, Deus, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Sabe, Deus ainda dialoga. Às vezes nós queremos tanto fazer de um jeito, mas Deus nos chamou para um propósito, Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu um destino, Deus nos deu algo ao que fazer, mas nós não concordamos. Só que a vontade de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas nós, com os nossos pensamentos mesquinhos, desculpa essa palavra, eu vou usar essa palavra, com os nossos pensamentos mesquinhos, queremos do nosso jeito, e se não for do nosso jeito mesquinho, brigamos com céus e terra.
Queridos, só Deus para ter paciência. Quando Deus nos manda a ter um casamento correto, certinho, porque os propósitos de Deus não é só a sua casa, é que você seja uma testemunha para os seus familiares, para os seus netos, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para um testemunho para o seu bairro. Mas nós queremos, com o nosso pensamento mesquinho, não, eu quero diferente, eu vou agir assim. É muito sério isso. Pensa na sua vida hoje. Quando Deus te chamou para ser testemunhas nessa terra, o seu testemunho, amados, fala muito alto. O seu testemunho é para brilhar nesta terra, para mexer, para ser um contraponto para esta terra. A terra está perdida, não há referências, as pessoas estão confusas, elas não sabem nem mais quem são, não sabem nem se é homem ou se é mulher. O mundo está tão perdido que não sabe nem mais identificar, será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Meu Deus do céu, só olhar para baixo. É só olhar para baixo. A pessoa não sabe nem se é mais homem ou se é mulher. O mundo está tão perdido que as pessoas não sabem nem mais. Ainda fala, né? Orientação. Pô, em outras palavras, eu estou entendendo que as pessoas estão desorientadas. As pessoas estão desorientadas. E nós, amados, somos testemunhas para dar uma orientação. Um testemunho. Os jovens aí porta estão se matando. E nós, cristãos, temos que dar exemplo aos jovens, aos idosos, aos senhores desta terra, às crianças desta terra. Mas nós não podemos nunca deixar que os nossos pensamentos mesquinhos atrapalhem o plano de Deus. Eu pensei em falar um pouquinho mais por um outro caminho, mas Deus está me trazendo para esse caminho. Será que é razoável a nossa irritação? Será que é razoável a nossa inquietação? Se submeta à vontade de Deus. Se submeta. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Posso vir amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus te chamou para grandes coisas. As cidades inteiras precisando do teu testemunho. As cidades inteiras precisando do seu testemunho. Há vilarejos, há famílias, há tantas pessoas que precisam do seu testemunho. Deus te deu uma identidade, você tem uma origem, você está indo para um lugar tão sublime, mas Ele deu uma razão para a sua existência nessa terra. Você tem uma razão para viver nesta terra. Deus te deu coisas para você fazer. Veja que tudo isso que Deus fez por você, essas 5 áreas que nós falamos aqui de 5 questionamentos, são 5 áreas muito grandiosas. Eu estava estudando a Bíblia com Israel, e eu peguei naquele texto que Pedro disse, quando ele ressuscitou, não, quando ele levantou o coxo diante do templo. E eu falei, Israel, olha que coisa que eles falaram aqui. Que quando Pedro começou a discursar, eles falaram, vocês mataram o autor da vida. Olha só, lá no texto você vai ler que Pedro fala sobre isso. Vocês mataram o autor da vida. E eu, ali querendo ensinar uma criança de 10 anos,
falando: Israel, você sabe o que é a vida? Você se sente vivo? Você sabe o que é vida? Você nasceu, Israel, você tem vida. Tem capacidades em você. Tem coisas fantásticas que Deus colocou dentro de você, Israel. E o autor da tua vida, as pessoas não conseguiram identificar o autor da vida, porque as pessoas perderam o conceito do que é vida. Esse elementar conceito, o que é vida. E as pessoas vão para tantos lugares achando que elas estão vivendo. Só que elas não percebem que elas estão indo para a morte. Elas estão morrendo. As suas capacidades estão se embotando, estão murchando. Toda a beleza da vida está se deformando. E por causa da deformação de muitos homens, mataram o autor da vida. Isso é profundo demais. Quando a gente se submete ao autor da vida, a nossa vida brilha. Toda a beleza de Deus que Ele colocou em nós entra em atividade. Isso preenche demais o nosso coração. Isso nos traz um sentimento de satisfação profunda, que te leva a você viver em paz com Deus. Te tira de todo o ambiente de irritação, porque agora você tem vida, e você transmite vida para as pessoas. Saia do ambiente da irritação, saia desse ambiente de estar contra Deus, mas se submeta ao autor da vida. Viva em plenitude de vida. Deus está aqui. Deus chama você como chamou Jonas. Deus livra você como livrou Jonas. Deus tem paciência com você como Ele teve com Jonas. Deus senta com você na pedra para conversar com você face a face. Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a discernir a chamada de Deus em sua vida. Todos os caminhos que são contrários à vontade de Deus é a proposta do inimigo. Mas aprenda a discernir a voz de Deus, que te leva a lugares que talvez você nem entende muito, mas que certamente te levará para uma vida e uma vida abundante. Confie em Deus. Confie no poder de Deus. Confie no autor da tua vida. Ele te criou para um propósito muito grande. A razão da tua existência, ela é muito grande. Deixa o Senhor te fazer florescer nesta terra, para que você possa crescer como aquela planta cresceu e deu sombra a Jonas, para que a sua vida cresça e possa proteger muita gente. Deus quer usar a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga para Ele: Pai, eu me rendo à tua vontade.
Eu me rendo, me submeto ao teu querer. Me perdoa pela minha rebeldia. Eu não quero ser rebelde, mas eu quero ser manso, em obediência à tua vontade. Eu quero ouvir a tua voz e me alegrar, porque o Senhor fala comigo, porque o Senhor me ama e as tuas palavras me consolam. Eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, por esta obra que Jesus fez. Eu tenho esta certeza de que o Senhor nunca vai me desamparar, porque o Senhor entregou o seu próprio Filho. Por isso eu confio no teu amor, eu confio na tua bondade. Obrigado, Pai, por esta palavra, por esta manhã, pelo direcionamento da minha vida. Me leve a andar no caminho estreito, para que eu possa chegar do outro lado e me encontrar com o Senhor e ouvir a tua doce voz dizendo: tu és meu filho amado. Obrigado, Deus. Amém.